Olá, meus amigos. Vamos juntos estudar a palavra do nosso Senhor. Louvado para todo sempre seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aula de número 89, Palavra Poderosa. Através do Instituto Superior Formação de Guerreiros, vamos então estudar juntos a palavra de Deus. Esta aula é parte integrante de um curso de teologia básico, em que todos os temas ministrados temos em apostilas que poderão ser adquiridas através dos contatos oliveirasilóafrica@gmail.com, Bispos Antônio Oliveira e Gorete Oliveira. Dentro de uma introdução, tomamos em Salmos, no capítulo 49, versículo 14, que está escrito: como ovelhas são postos na sepultura, a morte é o seu pastor. Eles descem diretamente para a cova, onde a sua formosura se consome. A sepultura é o lugar em que habitam. Evidentemente está falando sobre alguns pastores que têm como seus mestres a própria morte, né? Então a morte é o pastor de algumas pessoas. Evidentemente não apenas pastores, não apenas líderes, mas existem pessoas que são conduzidas através de espíritos malignos, espíritos de morte. E a palavra do Senhor vem para nos alertar e nos trazer vida, nos trazer uma proposta de mudança. O tema que estamos abordando é Família 1 e estamos vendo alguns princípios básicos em relação ao grande projeto de Deus chamado casamento. E falamos aqui de alguns princípios, né? E aqui nós vamos retomar. Já falamos de 8 princípios na aula anterior e agora vamos falar do 9º princípio, que é um projeto de confiança mútua, de transparência e de integridade. Pois em Gênesis, no capítulo 2, versículo 25, está escrito: ora, um e outro, o homem e sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. Então nós percebemos que dentro desse 9º princípio que estamos abordando, que é um projeto de confiança e transparência, então não há nada que seu cônjuge conheça ou se envolva que você não possa saber, evidentemente. E também não há nenhum lugar em que seu cônjuge entre em que você não possa entrar. Então, com isso, nós entendemos que não há nada às ocultas, não pode haver nada às escondidas, não há segredos, não pode haver amizades individuais, programas ou compromissos suspeitos. Isso dentro de um casamento não pode haver essas coisas. De maneira que o trato, as conversas, o comportamento que o homem tem com a sua secretária, por exemplo, deve ser o mesmo na presença ou na ausência da sua esposa. Evidentemente, um homem não pode estar galanteando a sua secretária, elogiando a sua secretária, com gracejos com ela, se a sua esposa não estiver presente. Então deve ser um projeto de confiança, né? Confiança mútua. No 10º princípio que nós queremos abordar, que nós queremos estar falando sobre o projeto casamento, é um projeto de cumplicidade. Então veja que Adão não disse para Eva: olha, o problema é seu, você vai se virar sozinha, ou você fez, você resolva. Ou então ele não teve atitude: olha, não tenho nada a ver com isso. Quem ficou com o papinho com a serpente foi você. Tô fora. O cônjuge não pode tomar essa atitude, né? De deixar a pessoa se virar sozinha. Então é um projeto de cumplicidade. Adão não abandonou a sua mulher e, apesar da culpa, foi ele quem enfrentou a situação. Foi ele quem conversou com Deus. O 11º princípio desse projeto, nós podemos dizer que é um projeto de unidade.
Em Gênesis, no capítulo 2, versículos 23 e 24, está escrito: E disse o homem: Esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então a sua mulher e você são uma só carne. Então é um projeto de unidade, a ponto de até podermos dizer que a sua mulher é você em outra versão. E o seu marido é você em outra versão. Então entendemos isso. Dentro de um outro princípio, aqui eu quero estar falando sobre o último princípio que nós relatamos, dentro da nossa análise bem particularizada, né? Queremos relatar aqui um 12º princípio, que é um projeto desafiador em que coloca o homem e a mulher em um mesmo patamar para operar a glória de Deus na terra dos viventes. E assim mostrando aos homens que o grande projeto de Deus chamado casamento não é, nunca foi e nunca será falido. E que a vontade soberana de Deus acerca do casamento ela é única, não havendo espaço para qualquer outro projeto familiar. Pois é no casamento que nasce a família. É através do casamento que nasce a sociedade e desta surgiram as civilizações, não é? E em Efésios, no capítulo 5, versículo 32, está escrito: Grande é esse mistério, ou é este ministério. Mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Então o apóstolo Paulo está dizendo que grande é o mistério do casamento, mas ele está se referindo a Cristo e a igreja. De maneira que o casamento foi a primeira instituição criada por Deus, antes mesmo do pecado. Em Gênesis, no capítulo 12, versículos 1 a 3, está escrito: Ora, disse o Senhor a Abrão: Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então percebemos aqui a ligação abraâmica com a graça de Cristo. Ainda em Gálatas, no capítulo 3, versículo 29, está escrito: E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. De maneira que todos aqueles que são convertidos, aqueles que são de Jesus Cristo, então, naturalmente, espiritualmente, teologicamente, são descendentes de Abraão e assim herda todas as promessas que Deus tem estabelecido. Queremos entrar aqui em uma outra abordagem dentro do tema Família 1, né? Queremos abordar agora sobre o casamento é recomendado por Deus. E tomamos a partir de Gênesis, no capítulo 1, versículos 27 e 28, que diz: Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Ainda em Provérbios, no capítulo 18, versículo 22, está escrito: O que acha uma esposa, acha o bem, e alcançou a benevolência do Senhor. Nós temos no profeta Jeremias, no capítulo 29, versículo 6, as seguintes palavras: Tomai esposas e gerai filhos e filhas. Tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas.